Agora, isso não é mais boato, mas informação oficial. Ontem falamos neste canal do YouTube que, segundo a inteligência israelense, o Irã prepara um atentado contra Donald Trump. E hoje, o próprio presidente dos Estados Unidos confirmou publicamente pela primeira vez que ele é o alvo número 1 na lista de eliminação do Irã e revelou que deixou instruções específicas para sua administração e para os militares para esse caso. Ou seja, se algo acontecer com ele, o Irã, abre aspas, há ordens para literalmente bombardear o Irã em níveis que nunca viu antes. Trump afirmou que os militares dos Estados Unidos já identificaram os alvos e prepararam as armas para esse caso. Por sua vez, Majtaba Khamenei hoje divulgou uma nova declaração por escrito, na qual basicamente jurou vingar a morte de seu pai e ameaçou com atentados terroristas em todo o mundo. E, em meio a essa ameaça pessoal, está se desenrolando uma segunda grande surpresa estratégica. Imagens de satélite mostraram que a tinta do memorando de entendimento ainda nem secou e o Irã já começou a restaurar suas instalações nucleares. E a terceira linha que conecta tudo isso é o ultimato duro de Donald Trump a Teherã, com prazo final para a noite de hoje, ou seja, sábado. E agora o Irã faz uma declaração estranha, dizendo que os ataques aos petroleiros no Estreito de Hormuz foram apenas, cito, um erro do sistema. Bem, seja lá o que isso signifique. Neste episódio, vamos analisar o plano de Trump para o Irã, a conspiração do Irã contra Trump, a restauração secreta do programa nuclear iraniano e o ultimato exigindo a entrega de 400 quilos de urânio. Caso contrário, como disseram em Washington, não haverá acordo. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Vamos juntos rumo à meta de 300 mil inscritos, por isso agradeço cada inscrição sua. E também deixe seu like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Então vamos começar com a principal revelação. Em uma entrevista ao New York Post, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contou pela primeira vez de forma direta que preparou um certo plano para o Irã no caso de sua própria eliminação. A seguir, a citação dele. Já faz tempo que estou na lista deles, é com isso que estamos lidando. A única coisa é que deixei instruções. Se algo acontecer, literalmente bombardeiem eles numa escala que eles nunca viram antes. Bem, esse é exatamente o plano para o Irã que está destacado no título deste episódio. Isso não é uma ameaça abstrata, mas, segundo Trump, uma ordem prévia dada aos militares, uma espécie de diretiva póstuma para um ataque maciço. Ao mesmo tempo, Trump praticamente desmentiu o boato sobre uma nova conspiração, sobre a qual falamos ontem. Ao ser questionado sobre rumores de um novo plano do Irã para assassiná-lo, ele afirmou que supostamente não havia nenhum plano novo. E Teherã deseja sua morte há anos, e como afirmou Teherã, Israel não encontrou nada de novo. Esse é um detalhe importante para uma análise honesta, sobre o qual vamos falar um pouco mais tarde. Por enquanto, vamos apenas registrar isso e depois analisar. Bem, não foi à toa que eu disse na edição de ontem que o alerta de Israel sobre a preparação de um atentado contra Trump pode ser uma manobra para fazer com que Trump haja de forma mais dura em relação ao Irã. No entanto, já durante o dia de sábado, Donald Trump voltou a repetir ameaças contra o Irã e ameaçou o Irã com um ataque de 1.000 mísseis em resposta a uma tentativa de atentado contra sua vida. A seguir, uma citação de Trump. 1.000 mísseis estão carregados e apontados para a República Islâmica do Irã, e milhares mais seguirão imediatamente se o governo iraniano cumprir sua ameaça. Cometer um atentado ou uma tentativa de atentado contra o atual presidente dos Estados Unidos da América, neste caso contra mim. A ordem já foi dada e os militares americanos estão prontos, dispostos e capazes em até 1 ano, com possibilidade de prorrogação, de destruir completamente todas as regiões do Irã. Glória a Allah, escreve Trump. Bem, lembro que anteriormente as autoridades de Israel alertaram os Estados Unidos de que o Irã estava preparando um atentado contra Donald Trump, o que levou Washington a reforçar as medidas de segurança em relação ao presidente, inclusive durante a visita à cúpula da OTAN na Turquia. E para entender o que está acontecendo, é preciso um pouco de contexto. A hostilidade de Teherã em relação a Trump não é uma abstração, ela tem, como se diz, uma data exata de origem. Porque o Irã busca abertamente matar o presidente dos Estados Unidos desde 2020, quando, por ordem de Trump, em Bagdá, foi eliminado o comandante da unidade especial Quds, Qassem Soleimani. Desde então, a vingança por Soleimani virou questão de honra para o regime em Teherã.
E hoje, a mídia iraniana publicou uma declaração escrita do líder supremo do Irã, Majtaba Khamenei, na qual ele jurou eliminar os responsáveis pela morte de seu pai, Ali Khamenei. A seguir, uma citação que a mídia iraniana atribui a Majtaba Khamenei, que vale lembrar, ninguém realmente viu. Citação: "Juramos vingar o seu sangue e o sangue de todos os mártires dessas duas guerras, punindo os assassinos que se desonraram. A vingança é uma exigência do nosso povo e ela deve ser realizada sem falta. Os nomes dos responsáveis pela morte do Ayatollah e de outros iranianos são conhecidos por todos. Estejamos aqui ou não, isso será cumprido. E em breve, pessoas amantes da liberdade em todo o mundo cumprirão sua parte nessa missão divina." E aqui está essa última frase sobre os iranianos. No mundo todo, bem, isso é o que mais preocupa, porque pode ser um certo indício de possíveis atentados em cidades europeias, americanas e, em geral, em todo o mundo. E aqui vale destacar que, nos últimos anos, foram frustradas várias tentativas de assassinato contra Donald Trump. A mais notória foi o tiroteio em um comício em Butler, no estado da Pensilvânia, em 13 de julho de 2024, quando a bala passou a poucos centímetros da cabeça e atingiu a orelha de Donald Trump. Em fevereiro de 2026, o tribunal condenou à prisão perpétua o homem que tentou atirar em Donald Trump em um campo de golfe na Flórida. Ainda em setembro de 2024, em abril, durante um jantar com jornalistas, um homem armado foi detido e, naquela ocasião, também houve explosões. E mais recentemente, 8 pessoas foram acusadas de planejar um atentado terrorista no aniversário de Donald Trump, com a intenção de realizar um ataque usando drones e atiradores de elite. Eles supostamente planejavam fazer isso em um evento do UFC perto da Casa Branca. E o contexto mais recente, o mais sombrio de todos: no funeral de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã que foi morto, os participantes exibiram enormes faixas pedindo a eliminação de Donald Trump. E a reação do próprio Donald Trump mostra que ele leva a ameaça a sério, até mesmo no dia a dia. Claro que ele tenta se gabar, mas ainda assim entende que a ameaça paira sobre ele. Na cúpula da OTAN em Ankara, ele chamou os iranianos, cito, de escória e fez um discurso inflamado, abre aspas. Eles tinham líderes, eles desapareceram, depois vieram outros, também desapareceram, agora há novos, talvez eles também desapareçam. E sabe de uma coisa? Eu também posso desaparecer porque sou o alvo número 1 deles. E depois da cúpula da OTAN, a caminho de casa, o presidente Trump, lembro, trocou de avião. A Casa Branca confirmou que isso foi feito internamente por segurança. Lembro que foi o avião presidencial que o levou para Ankara, o qual o Catar recentemente presenteou aos Estados Unidos da América. E na volta, Trump já partiu no antigo Air Force One, que, bem, já está há muito tempo, por assim dizer, a serviço da Casa Branca. E o primeiro avião ficou assim mesmo em Ankara, depois dizem que foi mostrado para alguns militares americanos, mas o ponto é que trocaram o avião, obviamente por questões de segurança. Agora, uma ressalva honesta, sem a qual a análise não seria verdadeira. Em torno dessa conspiração de atentado contra Trump, existe como que uma segunda camada. O próprio Trump, lembro, declarou que os israelenses supostamente não encontraram nada de novo e foram justamente eles que lançaram essa informação sobre uma nova conspiração. Na véspera, alguns funcionários americanos admitiram que o relatório israelense sobre um novo plano pode ter sido um instrumento de influência. Ou seja, uma tentativa de pressionar Trump a adotar uma linha mais dura, no momento em que ele estava avaliando se deveria intensificar os ataques contra o Irã. Os Estados Unidos, segundo seus funcionários, não confirmaram essas informações de forma independente. Essa é a conclusão. A realidade da ameaça para Trump é indiscutível, já está confirmada por 6 anos de história após a eliminação de Soleimani, mas os detalhes do novo plano são objeto de jogo das agências de inteligência. E o fato de Trump ter revelado suas instruções aos militares do governo justamente agora é também um forte sinal de pressão sobre Teherã, bem no meio das negociações. Então, a ameaça pessoal se tornou parte de uma grande negociação. Enquanto toda essa trama em torno do atentado contra Trump se desenrolava, surgiu uma notícia que atinge o coração do acordo nuclear. Imagens de satélite, que antes não estavam disponíveis por exigência do governo dos Estados Unidos, chegaram aos jornalistas e mostraram que Teherã começou a retomar o funcionamento das instalações nucleares já após a assinatura do cessar-fogo, ou, como vocês sabem, do Memorando de Entendimento em 17 de junho.
Novas imagens de satélite de junho e julho, analisadas pela CNN em conjunto com o Instituto de Ciência e Segurança Internacional, mostram que o Irã está tomando medidas para reparar e reconstruir instalações onde o urânio enriquecido poderia estar armazenado. Primeiro, abrigos temporários foram construídos sobre as crateras dos ataques e, depois de algumas semanas, quando o memorando ainda estava em vigor, betoneiras apareceram nas instalações e esses abrigos foram removidos e substituídos apenas por uma rede. Especialistas dizem que caminhões e concreto são sinais de que os iranianos pretendem fechar as brechas causadas pelos ataques americanos e israelenses e, assim, restaurar o acesso às instalações nucleares. Nas últimas semanas, foi registrada a entrada e a saída de equipamentos nos túneis das instalações, apesar das declarações de Trump de que todas as entradas e saídas já estavam destruídas. Falamos de pontos específicos. Trata-se de uma instalação no vilarejo de Parchim, perto de Teherã, que durante a campanha americana no Irã, em junho do ano passado, foi atacada várias vezes. E uma instalação conhecida como Montanha Pixax. Isso levanta a principal questão. Será que o Irã não violou o próprio memorando de entendimento assinado no final de junho? E também lembro que ontem mesmo Trump declarou que o urânio enriquecido está enterrado e, portanto, pode-se considerar que o objetivo da desnuclearização do Irã supostamente foi alcançado. E no final das contas foi feito um novo ultimato, cujo prazo final expira hoje à noite, no sábado, 11 de julho. Washington, oficialmente por canais diretos e através de intermediários, exigiu de Teherã até o final do sábado, 11 de julho, que reconheça publicamente que o Estreito de Hormuz está aberto para todos e prometa cessar imediatamente os ataques a navios comerciais. O motivo são os confrontos marítimos no Estreito de Hormuz, que os Estados Unidos veem como violação do memorando. A formulação do funcionário americano é extremamente dura, dizendo que, se não houver garantias de Teherã, esse não será o melhor dia para eles. Essa foi a citação dele. Mas a exigência mais explosiva, claro, é a exigência nuclear. Segundo a Reuters, os Estados Unidos insistem que um acordo de paz é impossível sem a transferência para os Estados Unidos de mais de 400 quilos de urânio altamente enriquecido. E em caso de recusa, Washington considera tanto medidas militares quanto econômicas de pressão, e agora pessoas próximas a Trump sugerem que nos próximos dias, se o Irã não responder a esse pedido, a guerra será retomada. Agora está claro por que as imagens de satélite e a retomada do programa nuclear no Irã são tão importantes. O Irã está consertando o depósito de urânio exatamente no momento em que os Estados Unidos exigem que esse urânio seja entregue a eles. Enquanto isso, o regime iraniano já inventou uma desculpa. O que você acha, como Teherã explicou hoje seus ataques aos navios no Estreito de Hormuz? É quase uma piada. O Irã declarou às autoridades americanas que os ataques no Estreito de Hormuz foram consequência, cito, de uma falha no sistema. Bem, e em negociações privadas, segundo um funcionário americano, os iranianos foram ainda mais diretos. Vou citar. Eles nos disseram: nós erramos, cometemos um erro. Vamos apenas continuar as negociações. Mas por trás dessa formulação constrangedora está a chave de tudo. É exatamente isso que discutimos ontem aqui neste canal do YouTube. A divisão dentro do regime iraniano, e ela está se tornando cada vez mais evidente. A inteligência dos Estados Unidos observa que não há unidade em Teherã. Parte dos negociadores quer continuar com a diplomacia, e os grupos radicais, as facções mais duras, resistem ativamente a esse acordo de paz e lutam por influência. E então, de acordo com a versão que os iranianos transmitiram a Washington, foram exatamente as forças radicais que abriram fogo contra navios comerciais no Estreito de Hormuz, tentando interromper qualquer negociação com os americanos e recuperar sua influência. Isso explica tudo de uma vez. E os ataques, apesar do cessar-fogo e o conserto secreto das instalações nucleares, e talvez até essas conversas sobre um possível atentado contra Trump. Existe, como se diz, um Irã que quer fechar um acordo e depois viver normalmente, e existe um Irã que quer impedir esse acordo a qualquer custo. Hoje, em Mascate, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que aliás foi apedrejado por uma multidão em Teherã na véspera, está negociando com o chefe do Ministério das Relações Exteriores de Omã, dedicadas à crise no Estreito de Hormuz, e é justamente após essa cúpula que Washington espera uma declaração oficial. E logo depois, segundo a mídia saudita, já em 12 de julho, os grupos técnicos dos Estados Unidos e do Irã devem se reunir no Paquistão. A conclusão de toda essa história:
Agora todos estão jogando um jogo diplomático de grande repercussão. E Donald Trump revelou seu plano em relação ao Irã, ou seja, ordenar o bombardeio do país em níveis que eles nunca viram caso haja um atentado contra ele. Agora, pela primeira vez, ele se reconheceu publicamente como alvo número 1. Satélites pegaram o Irã restaurando secretamente instalações nucleares bem durante o período de trégua, e os Estados Unidos apresentaram um ultimato com prazo final para hoje e exigiram a entrega de 400 quilos de urânio, sem o que não haverá acordo. A trégua, que Donald Trump declarou como sua vitória histórica há um mês, na verdade está por um fio e, figurativamente falando, esse fio está nas mãos de alguns iranianos que querem simplesmente cortá-lo. E estão tentando de todas as formas cortá-lo, mas, pelo visto, as tesouras ainda não estão afiadas o suficiente. Estou falando dos radicais, que agora estão simplesmente atirando contra navios no Estreito de Hormuz. E por fim, quero finalmente dizer por que você deve se inscrever neste canal do YouTube. Todos esses temas que discutimos neste episódio nós já havíamos discutido aqui neste canal do YouTube ontem. Pode conferir. E muitos veículos de mídia só começaram a falar sobre isso hoje. Não acredita? Então assista aos episódios de ontem neste canal do YouTube sobre o Oriente Médio e compare com o que muitos veículos de mídia estão publicando hoje. Aqui deixo reticências. Compartilhe sua opinião e suas conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Se cuidem. Tchau a todos.